como é que nós estamos hoje em matéria de segurança pública no Brasil? Nós tivemos um avanço brutal de lá para cá de organizações criminosas, se infiltraram na política, se infiltraram em contratos administrativos com municípios, com estados. Hoje, as organizações criminosas, como noticiou o Lincoln Gakia, que aqui esteve, não são mais dedicadas exclusivamente ao tráfico de drogas, ao tráfico internacional de drogas, ao tráfico de pessoas, ao tráfico de armas, mas estão infiltradas em contratos administrativos com as prefeituras, estados da federação. E são multinacionais. Com o fim do financiamento empresarial de campanha, essas organizações criminosas, que não têm pruridos, passaram a financiar aquilo que os fundos eleitoral e partidário são incapazes de financiar e com isso se infiltraram na política. Como é que você vê, da sua época como ministro da Defesa, para hoje, o cenário de segurança pública no Brasil, que é certamente o maior flagelo do povo brasileiro, do povo pobre brasileiro, que vai de casa para o trabalho, vai para suas comunidades e que é vitimizado diariamente pela violência? Eu vejo que o processo de septicemia é um termo muito feio, eu vou usar, mas ele é eufonicamente ruim e o que ele nos traz à memória é muito ruim. Metástase, tá certo? Do crime se alastra no país, tá certo? Sem que a gente tenha encontrado, tá certo? Até aqui, que pese os esforços, em que pese os que se dedicam a isso, tá certo? Encontrado realmente uma forma de conter, de dar um basta a esse processo, vamos chamá-lo de septicemia, que tem avançado sobre o nosso país. E isso é gravíssimo. Se não fosse pelas vidas, se não fosse pelo aspecto humanitário, pelo aspecto democrático, a violência destrói a sociabilidade, a violência destrói a solidariedade, a violência destrói as cidades. Essa máquina maravilhosa que nós todos, a humanidade, construiu para conviver com o outro, com o estranho. Um pensador que disse que a maior invenção humana até hoje é a cidade. E está certo. Porque se você pensar, para dentro de casa as regras são nossas. Os que amamos, os nossos parentes, familiares enfim. Quando você põe o pé na rua, tá certo? Você está exatamente nessa máquina que foi concebida para você conviver com o outro, no trânsito, na rua, na compra, na fila, em tudo. A violência destrói isso. Porque ela torna o outro para você, tá certo? Não o seu irmão, tá certo? Mas se torna a sua ameaça. Tá certo? Se você quer ver como é que isso se faz, vamos a alguns exemplos. Reinaldo, vamos jantar? Que horas? Às 10. Não, é perigoso, 10 horas eu não vou. Reinaldo, vamos, tem uns amigos meus lá no Jardim Ângela, pra gente ir? Não vou. Ou seja, eu começo a eliminar horários, parcelas, situações dentro da própria cidade que é concebida para ser o seu inverso. E acontece isso mesmo. E acontece isso. Eu vou narrar aqui, eu tenho muitos episódios para falar sobre isso. Nós tivemos uma GLO antes da intervenção, no Rio de Janeiro, e eu fui com o Torquato Jardim, ministro da Justiça, e eu já ministro da Segurança, para encontrar com o arcebispo, né, lá, Dom Orlaí Tempestá, né? E ele reuniu todos os bispos auxiliares. E nós fomos explicar o que é que nós estávamos fazendo ali. Aí um bispo auxiliar pediu a palavra e disse: ministro, por favor, queria que o senhor me ouvisse. Eu fui durante 23 anos pároco na Rocinha. Um belo dia estou fazendo exatamente rezando uma missa de sétimo dia. Missa de sétimo dia. Do lado esquerdo, o morto. Do lado direito, do lado esquerdo, a família do morto, tá certo? E do lado direito, a família do assassino do morto. O morto, a família do morto de um lado e a família do assassino do morto do outro. Ou seja, na sequência da morte desse primeiro, morreu o segundo que tinha eliminado ele. Ele fecha a Bíblia e diz: eu não aguento mais falar sobre isso, né? Então, essa é a realidade. Quando a gente fica sabendo, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, que funcionários públicos, né, do Departamento de Saneamento, num bairro classe média, está abrindo uma vala, isso me foi dito por amigos cariocas, né? E chegam 2, 3 elementos, como se diz, né? O que vocês estão fazendo aí? Não estão fazendo isso. Vocês não pediram autorização para a gente.
Para quem? Não, para a milícia. Vocês não pediram, pode sair daí e fecha. Como aconteceu também no Jardim Botânico. Tem um grupo de amigos muito queridos, tá certo? Que está lá, né? No Rio de Janeiro. E aí o que é que um deles trouxe? Disse, olha, tem um policial oferecendo segurança no Jardim Botânico. Um policial. Jardim Botânico é um bairro da elite do Rio de Janeiro. Como ele conhecia o Eduardo Paes, prefeito, falou para o Eduardo botou a boca no trombone e as coisas efetivamente andaram. Quer dizer, então hoje, este processo, e se você olhar, por exemplo, para a Amazônia, não vou nem aqui entrar no processo da Amazônia, a penetração do crime organizado no tecido social, né? Bom, nós temos uma fronteira, 17 mil quilômetros, 10 mil quilômetros estão lá. E nesses 10 mil quilômetros temos o quê? 4 dos maiores países produtores de droga do mundo. Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia, sem falar na Venezuela. Isso. Entendeu? Com a maior bacia hidrográfica do mundo, que é uma bacia de penetração que vem de fora para dentro. Então, vias naturais de escoamento de tudo aquilo. Mas eu não vou avançar com relação a isso. Vou voltar àquilo que, para mim, é uma questão absolutamente central e eu me tornei, me permita, tá certo? Uma espécie de, não é missionário, mas alguém que procura repetir. Vou repetir mais uma vez. 7 constituições, em nenhuma delas, o poder central, seja no Império, na primeira de 24, seja na República, nas restantes, tá certo? Teve poderes e responsabilidades com a segurança pública. Sabiam disso? Não tem. Nunca teve. O que é que quer dizer isso na prática? É bom trazer isso para quem está nos vendo. Não, mas o que é que quer dizer isso que não tem responsabilidade? Competência da União. Tá certo? Eu vou falar. O que quer dizer isso é o seguinte. Você tem um amigo de vocês dois, foi baleado. Quem é que vai cuidar disso? Polícia Civil, estadual. Polícia Militar, estadual. Ministério Público, estadual. Justiça, estadual. O governo federal não tem nada a ver com isso. Pense em todos os tipos criminais que você quiser. Pessoas esfaqueadas, roubos, arrastão na praia, estelionato, marido que mata a mulher, jovem que roubou e tudo mais. Todo este universo não diz respeito ao governo federal. Sim. Tá certo? Um outro exemplo, para ficar bem claro. Saúde, vamos para a saúde. Retire a responsabilidade constitucional da saúde. A Constituição. Feche o Ministério da Saúde. Acabe com o SUS. Elimine as contribuições mínimas, tá certo? Constitucionais. Isso é a segurança pública no Brasil. A segurança pública no Brasil, a nível nacional, não tem responsabilidade constitucional, não tem coordenação e não tem dinheiro. Vamos ao exemplo do dinheiro. Eu fiz um levantamento para trazer aqui para os distintos, né, nossos ouvintes, que é o seguinte: quanto nós gastamos em 2022 em segurança pública no Brasil? 124 bilhões. Perfeito? O Brasil todo. Os estados. As uniões. Os 3 níveis: União, Estado e Município. Sabe quanto é do governo federal? 14 bi. Em 124 bi. Sendo que o município cresceu de 2019 a 2022 8 ponto alguma coisa, estados cresceu 5,3 e a União cresceu 1,6. Ok? Dá para perceber? Agora vamos a um outro exemplo. Policiais. Quantos policiais existem no Brasil? Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, polícias. Quantos existem? 680 mil. Quantos são federais? 12 mil da Polícia Federal, 7, 8 mil da Polícia Rodoviária Federal. Como é que vocês acham, com esse orçamento, com esse pessoal, com esse efetivo, faz uma política sem nacional responsabilidade, como é que você faz uma política? Fala para mim, como é que você faz? Fala, como é que você faz? Não faz. Não tem a menor hipótese. De novo, tá certo? Aqui nós temos agora é o ministro da Justiça e Segurança. E agora nós temos aqui o governador. Qual é o estado que o senhor quer ser governador? Que é de São Paulo. Aí o nosso ilustre ministro liga para você: governador Reinaldo Azevedo, olha, a nossa prioridade agora, estou avisando ao senhor, é com a questão do feminicídio. Não, eu estou ocupado agora, eu vou na concentração do Bolsonaro, dia 25, agora não posso. Tudo bem. Aí ele vai, sendo São Paulo, eu quero dizer a você que o orçamento... Mas só parênteses, está convidado para vir, viu, Tarcísio? Tá. Olha só, o orçamento da segurança de São Paulo é igual ao orçamento do Brasil. Ele vai? Escute, o orçamento é igual ao do Brasil. Enquanto
nós temos a nível federal 12 mil da Polícia Federal e 7 mil, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal. Sabe quantos são os policiais em São Paulo? 130 mil. Exatamente. Agora eu quero saber... As duas polícias, né? Tá, agora eu quero saber o seguinte, como é que ele, ministro, vai condenar você? Não coordeno. Não tem como, não existe possibilidade. Quer dizer, você tem a saúde, ela é centralizada com responsabilidade e com linhas, tá certo, muito claras e distribuição de recursos. E com todas as dificuldades funciona. Todas as dificuldades. Educação é assim, previdência é assim, saúde não. O que você está dizendo, em termos objetivos, é que o brilhantíssimo ministro da Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, e o seu brilhante secretário nacional de Segurança Pública, também, que é o doutor Mário Sarrubo, estão de mãos atadas e que tem muito pouco a fazer para implementar uma política nacional de segurança pública que seja capaz de mudar o jogo. Como o anterior, nosso amigo e também brilhante e competente, Flávio Dino, atualmente Ministro Supremo, ainda excelente quadro que aqui vocês entrevistaram, como também o ministro Lewandowski, excelente escolha do presidente Lula, pela autoridade que tem, pelo conhecimento jurídico, ou mesmo o seu secretário, que você acabou de citar, eles podem fazer, mas eles não podem instituir uma política nacional de segurança. Eles não têm recursos compatíveis. E a tal da Força Nacional? A Força Nacional... Dizem que você disse que é uma ficção. É um pouco, porque como é que é a Força Nacional? Eu peço a Minas Gerais que me dê 100 policiais. Isso. Eu peço a São Paulo que me dê 300. Eu peço a Pernambuco que me dê 30. Tá certo? E eles vão passar aqui um certo período. Não estão submetidos, tá certo, à minha autoridade, porque a autoridade de origem, eles são servidores do Estado, tá certo? E, efetivamente, não tem como você... Primeiro, você não tem volume para dar conta disso. Como é que você vai fazer? Hoje deve ter... Eu me lembro que tinha uma reserva de 300 policiais que ficavam lá, tá certo? E são importantíssimos. Um conflito na Amazônia, você vai lá e resolve. Você tem uma necessidade, uma greve, por exemplo, dentro de um presídio, por exemplo. Você vai lá com outras forças e você resolve. Mas não tem a menor e mais remota capacidade de dar conta disso que nós estamos falando. Tá certo? De 40... Não obstante, a frente de segurança do Congresso, não sei o que, fica discutindo armamento, frente parlamentar, frente parlamentar, fica discutindo irrelevâncias. O problema de uma visão aí extrema-direita de achar que a questão da segurança é uma questão individual. Resolve armando o povo. É uma questão de individual e não de segurança conjunta. Né? Eu costumo perguntar, eu participei muito desse debate, né? E eu me divertia, porque quando ia para o debate, me diga uma coisa, o senhor tem arma? Tem. O senhor guarda ela aonde? Na cômoda? Na onde? Na cômoda? Na cômoda. O senhor guarda no guarda-roupa? O que foi? Não, eu vi outra coisa. Foi na cômoda, ele entendeu? Ele pensou no imperador Cômodo, na Roma Antiga. Cômodo, na Roma Imperial. Tá certo? Eu sei. Então, veja só. E aí eu pergunto, e seus filhos, se pegarem? E a sua mulher? E se entrar alguém lá dentro e pegar, como é que fica isso? O único lugar seguro que o senhor tem para guardar essa arma, vamos ser muito francos, é dentro de um cofre. Agora, se chegar o ladrão de segura aí, 3 para a direita, 4 para a esquerda, momentinho, estou pegando aqui, o que você vai fazer? E se ele pegar, ele vai levar a sua arma. E pode fazer algo muito pior. E você reparou que todos os números, né? É muito impressionante. Essa gente é muito impressionante. Você apresenta todos os números, todos os dados, tal, e diz assim, mas aí olha para sua cara e fala, mas não adianta. Não, mas aí muda o problema. É o argumento da liberdade. Aí vai para o argumento da liberdade. Gente, o argumento da liberdade. Mas aqui o que eu quero dizer é o seguinte, aí eu pergunto para ele, quer dizer que você, para ter uma arma, você coloca em risco a vida dos seus filhos, da sua família? É isso que você quer? Porque no fundo é isso que nós estamos falando. Outra coisa, quando eu pegava, por exemplo, os policiais lá, colegas lá, dizendo o seguinte, chamava, vem cá, o que é mais arriscado? Você parar numa blitz, um homem armado ou outro desarmado? É claro que é o armado. Sim. Então, o que você está fazendo? Você está aumentando a letalidade por terceiros dentro da força policial, ou seja, dentro dos seus colegas. Sim. Vamos falar um pouquinho da política de encarceramento e dos presídios. Nós tivemos um episódio recente, pela primeira vez na história, e esse é o primeiro abacaxi que o ministro Lewandowski teve que descascar, uma fuga de um presídio de segurança máxima, presídio federal de segurança máxima, que mostra que
o sistema carcerário sofreu uma infiltração, na realidade foi cooptado, foi capturado pelas organizações criminosas, até mesmo aqueles presídios que nós imaginávamos, a prova dessa captura. 3 perguntas, uma ligada à outra. Número 1. Nós temos, os presídios brasileiros têm menos Estado e mais facção criminosa. Ou seja, é o espaço do crime, não é o espaço do Estado. Essa é a minha percepção. Queria te ouvir sobre isso. Segundo, por que é que a gente não usa os métodos previstos na lei? Lei de organização criminosa, por exemplo, fala de infiltração de agente no artigo 3º e regula no 11º. Por que a gente não infiltra a gente no sistema carcerário? Eu digo, não presos infiltrados ou policiais disfarçados de presos, não é isso. Por que o Estado brasileiro não infiltra agentes carcerários para saber quem é que está do outro lado? E terceiro, quais são os erros que a ideologia determina na formação de uma política de segurança pública? Porque a direita quer matar todo mundo, passar a lança-chamas. Extremamente punitivista. Prende. E a direita, às vezes, parece demasiado laxista. A direita ou a esquerda? A direita punitivista e a esquerda demasiado laxista. Sim. E só para encher o seu saco, que você fez um tweet a respeito disso, sim, lembrando que nos Estados Unidos tem infiltração, sim, de agente entre presos. Claro. Não tem... Ora, a polícia coloca um cara... Isso acontece. Natural. Começando pela primeira pergunta, nós temos aproximadamente 1.400 unidades prisionais e o último número que eu tinha é 862 mil presos. Isso deve ter caído um pouco por conta da soltura do Covid, reduziu aí, sei lá, 700, 600, alguma coisa assim. Mesmo assim, nós vivemos uma superlotação. E 200 mil sem sentença. Sim, 200 mil sem sentença. Eu encontrei gente presa, quando a CPI do sistema carcerário, eu encontrei gente presa há 7 anos, tá certo? Sem denúncia, numa penitenciária, aliás, num presídio. Tá certo? E centenas de milhares de mandados não cumpridos. Imagina, seria, quase dobraria. Então, lá de fora tem infinitas para você ter. Então, o sistema, além disso, e essas 1.400, tirando 2 ou 3 que são privadas, são todas estatais. Pois bem, esse equipamento ele é controlado pelo crime organizado mais. É neste lugar que o crime organizado recruta, forma e coordena os seus quadros, lá dentro e cá fora. Então, veja bem, nós temos uma política pública onde você gasta, em média, R$ 2.500 a R$ 3.000 com um preso, tá certo? Que é o que ele custa para você. Isso é mais caro do que o Estado gasta com o ensino fundamental, para que esses jovens, que são majoritariamente negros, vivendo em periferia, família desestruturada, baixa escolaridade e pouquíssima renda. Tá certo? Esse pessoal vai lá para dentro e presta atenção a esse detalhe, doutor, que você sabe, tá certo? Doutor Vardi, é que o Estado não garante a vida dele. Quem vai garantir a vida é a facção criminosa. Nós temos no Brasil 70, o último número que eu tenho, 70 facções criminosas. 70 facções criminosas que dominam esses 1.400 estabelecimentos. Tá certo? Dominam, sem a menor sombra de dúvida. E a partir dali, esse jovem que foi prego, por exemplo, com uma trouxinha de maconha, sem antecedentes criminais e sem arma, ou que foi prego com uma pedra de carga, que tudo bem, podemos até considerar como um delito, a vida dele vai ser jogada lá dentro e acabou. E, além disso, ele vai sair para nos violentar e matar e sequestrar. Agora, essa é uma questão central. Isto é um tema interditado na sociedade brasileira. Ninguém discute isso. E eu peço a 2 doutos, brilhantes, sábios, inteligentes, entrevistadores aqui, me dê o nome de um político que coloque isso como plataforma para se eleger. Quando coloca, eu dou o nome, coloca pelo avesso, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está patrocinando uma PEC que torna isso ainda pior ao se opor a uma decisão do Supremo. Sim. E o senhor Rodrigo Pacheco está convidado para vir aqui, não é para ser agredido, não, para a gente debater. Porque essa tese que ele está abraçando é uma tese
reacionária que vai inchar ainda mais os presídios, que vai tornar aquele inferno ainda pior e que vai punir ainda mais os pretos, pobres e analfabetos que estão lá sem prisão com transitar em julgado. Porque passa da metade, né, doutor? Sim. Passa da metade dos presos provisórios. Vamos qualificar. Os dados que eu tinha dentro do sistema prisional brasileiro, 55% são jovens. 55% dos presos são jovens. Baixíssima escolaridade e pouquíssima renda. Sim. 95% dele não tem nenhuma atividade laboral, nenhum aprendizado. Se fala que o sistema é para punir, mas também para recuperar. E 97% nenhuma atividade educacional. O que é que vocês acham? Então, você vai pegar um garoto, sei lá, cometeu um delito, um furto, alguma coisa assim, né? Você vai levá-lo para dentro exatamente do home office do crime organizado, que é verdade, esse é um termo que eu conheço faz tempo, e ele vai voltar para nos violentar e estuprar. E a sociedade aplaude isso. Olha a contramão, e ninguém debate isso. E você passa para o seu tio de extrema-direita da churrascada, que fica defendendo que se prenda ainda mais, que esse moleque lá dentro, ele vai encontrar a facção e a facção vai cuidar da família dele, inclusive aqui fora. Vai, e vai ajudar em termos mais. Agora, vamos qualificar isso. Isso quer dizer passar a mão na cabeça da criminalidade? Não. Isso quer dizer laissez-faire? Não, não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, e o ministro Alexandre de Moraes tem uma frase precisa: prendemos muito e prendemos mal.